Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CNN Líderes, o seu encontro exclusivo com os executivos que comandam as maiores empresas brasileiras. A nossa convidada de hoje é engenheira, advogada, mas começou sua carreira no marketing. É uma mulher acostumada a viver e a vencer em ambientes dominados por homens. Foi a primeira oradora mulher na tradicional Escola Politécnica de Engenharia da USP e é a primeira CEO mulher da P&G no Brasil. Dona de marcas muito conhecidas como Pampers, Gillette e Pantene. É um prazer receber você no CNN Líderes, Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil. Juliana, seja muito bem-vinda ao Líderes. Obrigada, Raquel, e obrigada pelas palavras carinhosas. Imagina. Juliana, vamos começar falando um pouquinho da pandemia do novo coronavírus. Ela teve um impacto muito diferente no setor em que vocês atuam, porque ela aumentou as vendas. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que foi esse processo? Não há dúvida nenhuma que essa crise, ela transformou e impactou todos, mas é verdade que nós servimos consumidores com produtos essenciais e que se tornaram mais vitais no momento em que se ficou mais em casa, que a consciência de saúde e de higiene também cresceu. Então, desde o início dessa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, uma nova forma de trabalhar para garantir a segurança de todos, mas para que não faltasse abastecimento em nenhum ponto de venda desse Brasil. Também as nossas fábricas tiveram que, muitas vezes, ao invés de parar, afortunadamente, acelerar. E isso foi muito bom. E tentamos retribuir com uma terceira prioridade, que é atuando também fortemente na ajuda à sociedade. Seja através de doação, seja através de incentivo à pesquisa, ou até mesmo criando uma plataforma que a gente chama de aceleradora social para conseguir multiplicar e dar acesso a mais empresas, mais pessoas, para que possam também fazer o bem, nesse momento especificamente, no amparo àqueles impactados com a Covid. Mas vocês perceberam um salto de vendas em algum produto específico? Vocês se prepararam com estoques, observando a experiência do que tinha acontecido na China, na Itália? Detalhe um pouquinho para nós, dentro do negócio, como foi isso. Sem dúvida, o privilégio de atuar numa empresa internacional, multinacional como a P&G, é que a gente foi estudando os capítulos dessa crise antes dela chegar no Brasil. Nós entendemos que, na verdade, ela tem diferentes fases. Ela tem a fase do que a gente chama o panic sales, né, que é quando, antes mesmo da pandemia se instalar no mercado, nós, consumidores, temos o receio do que vai acontecer e nos abastecemos mais. No Brasil, principalmente aí em São Paulo e Rio, que o nosso país é continental, né? E a crise não chegou da mesma forma em todos os estados, muito menos ao mesmo tempo. Março foi aí o mês desse panic sales. E você tem razão, nós estávamos preparados. Em parceria com os nossos fornecedores, nós tínhamos aumentado o estoque de matéria-prima e pudemos sim abastecer o mercado no que foi necessário. Abril, por outro lado, foi um mês muito difícil. Porque o consumidor ele estava estocado, começavam a ser implementadas as medidas de restrição de movimentação, as coisas fechadas. E importante, o nosso país tem 40 milhões de informais. E os vários auxílios que o governo fez, tanto a pequenas, médias empresas, tanto a os brasileiros lá na ponta, demoraram para chegar, né? Não chegaram no início de abril. Então, abril foi um mês de ajuste. A partir de maio e junho é quando a gente vê esse consumo aí rebicando, retomando, vamos chamar assim, e já fechamos o primeiro semestre num patamar de vendas que existia pré-Covid e começamos o trimestre de julho, agosto, setembro crescendo. Quanto às diferentes categorias, observamos todas melhorando, de um modo geral, sendo que alguns carros-chefes que você esperaria,
Com certeza, todos os itens de cuidado com a roupa. Lavar a roupa, amaciar e perfumar a roupa. Porque se uma calça jeans, eventualmente, a gente usava uma ou duas vezes antes de lavar, agora no Covid, a gente lava com uma saída, a gente já lava a roupa. Quantidade de banhos também aumentou. Então, a nossa linha que atua aí dentro do banheiro também aumenta o seu consumo. Tanto porque o consumidor está preocupado com a sua higiene, mas também porque o banho virou um momento de relax. Porque a casa agora tá pai, mãe, filho, cachorro, ninguém tem o seu espaço pessoal. E o banheiro virou um espaço de relax e o banho também. Então essa é uma categoria que cresceu. As categorias de vitaminas cresceram muito, nossa marca Cebion cresce explosivamente, Bion 3 também, e medicamentos Vicky, né, que é nosso também cresceu bastante. Então, de modo geral, por diferentes mudanças no comportamento do consumidor, muitas cresceram. Teve uma marca que a gente não observou uma tendência tão acentuada como essa, que foi desodorantes. Porque ficando mais em casa, nós temos observado que o brasileiro, que usa muito desodorante, nós somos o segundo maior mercado de desodorante do mundo, ele deixou de fazer aquela reaplicação ao longo do dia. Então, a gente tomava banho de manhã, passava desodorante, saía, ia trabalhar, muitas vezes aplicava após o almoço. E essa aplicadinha após o almoço deixou de existir. Então, essa é uma das categorias que a gente observou que não cresceu tanto. Agora, o crescimento ele não é igual para todos os fornecedores. Uma das escolhas que nós fizemos, que eu considero muito acertada, além de priorizar aí o abastecimento e não ter tido interrupção, foi manter as inovações. Por exceção de março e iniciozinho de abril, nós retomamos a nossa velocidade, o nosso volume de inovações no mesmo montante que havíamos planejado pré-crise. E o consumidor respondeu muito bem a isso, ele estava ávido à inovação. Então, eu acho que essa ideia, que pode parecer um pouco contra-intuitiva, numa crise, todo mundo em casa quer saber de novidade? Quer sim. Ela pode ser diferente do que era pré-crise, mas isso nos ajudou muito. Juliana, você descreveu vários hábitos de consumo que os brasileiros passaram durante essa pandemia. A minha dúvida é a seguinte: quais hábitos você acha que vieram para ficar e quais são transitórios? Uma vez passada a pandemia, se Deus quiser vai passar, as coisas voltariam ao normal. O que nós observamos, também vindo de outros países, e pesquisas aqui, e trabalho que nós estamos fazendo com grandes professores, inclusive de universidades, para tentar antecipar o comportamento do consumidor frente a uma crise como essa, entendendo como ele se comportou durante grandes guerras, grandes depressões, é que essa crise, mais do que transformar, ela acelerou comportamentos que já estavam presentes. Portanto, para a tua resposta, o que nós acreditamos é que muito deles vieram para ficar. Você pode dar um exemplo? Essa consciência da higiene, ela já existiu. O brasileiro toma mais banho do que a média mundial, mas essa crescente maior, ela veio para ficar. Forma de comprar diferente, um uso maior ainda de canais online, que a penetração de compra online nas minhas categorias, nas categorias que a P&G serve, era pequena. Ela cresceu em alguns meses em index 500, 600. Vai se manter o crescimento nessa velocidade? Acho que não. Mas uma vez que o consumidor experimentou o que ele chama dessa mega conveniência, mesmo ganhando a sua liberdade de volta, acreditamos que vai ser mantido. Muito do faça você mesmo, faça em casa. Então, a brasileira também, o brasileiro também, mas aí mais as mulheres, é muito
muito envolvida com a sua autoestima. 85%, ou seja, 9 em cada 10 brasileiras acredita que ela pode ser melhor e mais bonita se ela puser algum esforço. Nos Estados Unidos, esse número é 4 em cada 10. Você vê a diferença. Então, no momento em que, por exemplo, salões de beleza estavam fechados, essa consumidora teve que aprender a fazer as coisas em casa. Nós inovamos muito, né, nessa direção, tanto com informação quanto com produtos para que ela pudesse cuidar do seu cabelo, a área que a gente atua, em casa. Eu acredito que esse spa, esse cuidado em casa, parte dele também vai se manter. Então, esses são alguns exemplos que eu posso te trazer. Você acha que o auxílio emergencial, aquela ajuda que o governo estava dando e continua dando para as pessoas até o fim do ano, teve um impacto nas suas vendas? Teve sim. Ele foi, como eu disse para você, nós fizemos várias pesquisas. Durante esse período, nós temos falado mais com o consumidor e com os nossos clientes do que fazíamos mesmo antes do Covid. As ferramentas digitais, apesar de não estarmos fisicamente próximos, têm simplificado e permitido uma multiplicação de contatos. Então, o conhecimento que a gente tem é que o fator número 1 que melhorou as nossas vendas foram uma execução muito boa, a garantia do abastecimento, que a gente só conseguiu com uma grande colaboração dos fornecedores e dos clientes. Número 2, a manutenção da nossa inovação, que foi repensada, não era a mesma coisa, mas a gente manteve inovando, porque esse consumidor é ávido por inovação. Mas o terceiro fator, com certeza, foi o auxílio emergencial oferecido pelo governo. Esse auxílio termina no começo do ano que vem se o governo não conseguir criar um novo programa de transferência de renda. Você contou para nós que as suas vendas tiveram uma explosão logo após a pandemia, caíram e já voltaram para patamares anteriores à pandemia. Como que você está imaginando 2021, Juliana? Você acha que o fim desse programa vai ter um impacto muito forte na economia? Você acredita numa recuperação em V? Você acha que vai ser mais lento? Como você está se preparando? Quais são as suas previsões? Nós somos uma empresa que tem 16,5% de participação de mercado. Então, embora aspectos macroeconômicos afetem bastante o nosso negócio, tem muito que nós mesmos podemos fazer para seguir crescendo. E eu me mantenho e mantenho a minha equipe atentos quanto aos aspectos macroeconômicos, mas muito focados realmente naquilo que a gente controla e pode fazer. Então, respondendo às suas perguntas, primeiro assim, do ponto de vista macro e depois para nós. Eu acredito que se o auxílio for retirado sem uma alternativa de geração de emprego, de realmente ativar a economia de alguma forma, haverá um impacto como um todo. Especificamente para nós, estamos trabalhando nas duas variáveis que eu falei para você, que na verdade impactaram ainda mais o nosso negócio do que o auxílio emergencial. O que temos que fazer para melhorar ainda mais a presença em loja, ainda mais realmente a execução? E estamos desenvolvendo inovações únicas, especiais para esse momento e para o consumidor brasileiro, de tal forma que esse impacto negativo, que de novo, se não tiver um outro esforço, vai existir, a gente possa compensar. Conta um pouco para nós dessas inovações. Você já mencionou várias vezes que produtos foram criados em meio à pandemia e o que vem por aí? O que você está trazendo de novo aí nos próximos meses? Sabe, eu falo muito disso porque eu acredito demais. Eu tenho 24 anos na P&G, dos quais muitos, de uma forma ou de outra, eu fui conectada aqui ao Brasil. O Brasil é o nosso terceiro maior mercado em potencial, por tamanho das categorias em que a gente atua. E nós não somos ainda a
terceira maior subsidiária. E ao longo desses anos todos, poder inovar a um custo competitivo sempre foi algo que eu busquei e, recentemente, em maio de 2019, nós fomos agraciados com um centro de inovação aqui no Brasil. Só existem 14 centros de inovação da P&G no mundo e o 14º é aqui. Então, eu realmente acho que esse investimento, que foram 200 milhões de reais, são 150 cientistas, nos dá uma grande vantagem competitiva e, de fato, demonstra o compromisso da companhia de longo prazo com o Brasil. Dando alguns exemplos para você, vou te dar exemplos desde comunicação. Nós lançamos uma linha de Pantene chamada Bambu, e isso ela estava prevista para vir antes da pandemia essa. Mas o posicionamento dela não ia ser sobre anti-estresse e queda de cabelo. O produto também resolvia isso, mas nós não íamos vender dessa forma. Porém, ficando mais em casa, a mulher de fato assumiu mais responsabilidades durante a pandemia, ela observou uma queda de cabelo. Então, nós reposicionamos esse produto para solucionar esse problema. E ele é realmente um show de vendas. Já se tornou a nossa coleção número 1 em vários produtos, em várias lojas, desculpa. Lançamos também um dos nossos carros-chefes, que é a marca Downy de amaciantes, uma embalagem ainda maior, de 3 litros. Por quê? Porque o consumidor está indo menos no ponto de venda na loja. Não podem sair, né? Então, quando vai sair, quer já fazer uma compra maior. E ele está preocupado com o valor. Quer comprar um produto superior? O Downy é um produto, é o líder de mercado, mas ele não é o item com preço mais baixo. Então, encontrar essa nova equação de valor e também atender a necessidade de que o consumidor vai menos à loja, quer limpar as embalagens com álcool, em virtude de tudo que vem sendo educado, dos novos hábitos de higiene, nós lançamos essa embalagem maior. E daí, em produtos mesmos, nós lançamos agora, faz um pouquinho tempo, o Ariel 3 em 1, que é um produto para poder limpar roupas, superfície e chão, porque essa consumidora aí buscando mais praticidade, e esse produto foi realmente desenvolvido aí durante a pandemia, e lançamos a Oral-B 100%, que também está chegando nos pontos de venda agora, que é um produto aí que atinge essa nova tendência de melhorar o valor, dando mais benefícios em cima de um produto só. Então, aí te dei uns 4 exemplos, desde mudança de comunicação, uma embalagem nova, até realmente químicas diferentes. Interessante você mencionar essa questão da queda de cabelo, porque eu tive várias amigas relatando essa condição na pandemia por causa do aumento do estresse. Juliana, quero aproveitar a sua presença aqui como mulher para a gente discutir um pouco o papel da mulher no mercado de trabalho. Todas as pesquisas mostram quanto é difícil as mulheres irem galgando postos dentro das empresas, qualquer empresa. E o número de mulheres CEOs, infelizmente, no Brasil é muito pequeno. Como é ser CEO de uma companhia no Brasil? Olha, é fato que os índices têm melhorado, mas ainda somos poucas. Eu me considero muito privilegiada e, com isso, com uma grande responsabilidade. Trabalhando numa empresa como a P&G há 24 anos, eu nunca observei preconceitos e sempre tive um ambiente no qual discussões sobre equidade de gênero, respeito à sua orientação sexual e raça faziam parte do nosso dia a dia. A P&G discute isso desde a década de 70, não começou agora. Não é à toa que hoje, aqui no Brasil, já somos, dependendo aí do mês, entre 40% a 50% dos nossos 4 mil funcionários são mulheres. Não é um trabalho que começa agora, é um trabalho que vem de décadas. Porém, entendo que o ambiente no qual eu estou inserida não reflete ainda a realidade da P&G. Por isso, eu sinto uma grande responsabilidade.
Óbvio, sempre de manter a minha casa em ordem, porque a equidade de gênero, ou como a gente cada vez mais vem trabalhando, né? Equidade e inclusão, não só em gênero, mas em vários aspectos, é algo que você tem que estar tratando constantemente. Não é um objetivo que você atinge, checked, e vamos para o próximo. Ele é móvel, ele é um aspecto de organização, de cultura, e ainda é muito frágil. Então, temos que estar sempre cuidando. Segunda coisa, eu tento atuar bastante e uso a força da empresa para também estar atuando e multiplicando as nossas práticas. E também atuando no ecossistema em que nós estamos, seja com fornecedores, seja com parceiros. Então, nós trouxemos para o Brasil um projeto chamado She2B, no qual nós tentamos capacitar micro e pequenas empresas de propriedade 51% ou mais de mulheres, para que elas tenham, de novo, melhores condições e possam chegar à área de compras de grandes empresas. Porque nós temos dados que, mundialmente, apenas 1% da verba de compra de grandes empresas é dedicada a empresas cuja propriedade é de mulheres. Embora a gente seja mais 60% aí da força de trabalho de um modo geral e 85% da decisão de compra. Então, estamos comprometidos em usar a nossa força para encontrar essas empresas talentosas, capacitá-las. O programa é de meses, a gente dá treinamento para essas empresas, e daí é uma meritocracia, mas você deu o acesso, você deu chances iguais. Então, a gente usa o nosso tamanho para tentar gerar um impacto além das nossas paredes. Participação de fóruns e tudo mais. Desculpa interromper, Juliana, você está nos contando que a P&G é uma empresa diferente, vamos colocar assim, né? Que você sempre teve esse cuidado da equidade de gênero dentro da companhia. Mas em 30 anos de P&G no Brasil, você é a primeira mulher. Por quê? É verdade. É verdade. E porque, como eu disse, o progresso ela é diferente. Ainda bem que já temos uma primeira mulher. Quantos nem uma mulher tem? Temos 50% da nossa população como mulheres. A maior parte não está. Porque, como eu disse, o trabalho, para se chegar lá, esse é um trabalho que você começa no recrutamento, nas suas políticas. E tem que ir galgando e ir preparando. Não é fácil e não é perfeito. Longe disso. Posso te dizer, nunca tivemos uma CEO mulher ainda. Então, ainda, mesmo dentro da P&G, temos um caminho a seguir. Mas, quando eu olho versus o mercado, já é uma posição aí mais privilegiada. E o último aspecto que eu queria mencionar para vocês é o uso da voz das nossas marcas, que eu acho que aqui no Brasil também a gente não fez tanto como a gente poderia e estamos comprometidos a fazer mais, porque num segmento de bens de consumo como o nosso, P&G entra em 9 de 10 lares, temos grandes outras marcas que entram em todos os lares e nós conseguimos moldar o comportamento dos consumidores. Então, a responsabilidade que nós temos de realmente refletir essa equidade, essa inclusão na nossa comunicação e usar a força das nossas marcas para discutir assuntos importantes, é algo que nós cada vez mais estamos levando a sério. Então, P&G é um ambiente diferenciado, não é perfeito e temos muito o que fazer. Espero poder criar várias sucessoras, não só para o Brasil, mas para outros países. Segundo, tentamos usar a nossa força para multiplicar esse impacto em outros colegas, outros parceiros, e também aí usar o caráter do nosso negócio para estar atuando
através das nossas marcas. Você falou um pouco sobre como é ser uma mulher num posto de comando para dentro da empresa. Eu queria falar um pouco disso para fora e aliar isso com a maternidade. Eu li uma entrevista sua em que você dizia que sofreu um pouco quando lá atrás na sua carreira teve que deixar seu filho pequeno para ir assumir um posto no exterior, por exemplo. Como é que foi essa experiência? Eu também sou mãe de 2 meninos e eu sinto que ainda é muito difícil para a mulher no Brasil encontrar empresas que apoiem, que ela concilie de forma completa a maternidade e o trabalho. Conta um pouco para nós da sua experiência. Olha, eu observo no ambiente de um modo geral, e posso relatar algumas experiências onde ser mulher, o preconceito existe. Não, é verdadeiro. Desde que assumi aqui a posição aqui no Brasil, posso te relatar algumas situações de negociação em uma mesa que tinha eu e talvez mais uma outra mulher e 10 homens, em que a técnica de negociação era introduzir na conversa piadas inapropriadas, e, enfim, assuntos que, para mim, não faziam parte para uma mulher, muito menos para mim e as demais colegas, que éramos, sim, minoria, nunca nesses ambientes chegávamos perto de nem um 30%, eram trazidos à voga. E às vezes eu acredito que numa posição de poder isso acontece até com um caráter de intimidação. E aí volta ainda mais a minha responsabilidade de não deixar isso passar com um sorrisinho. Porque não é nem só por mim, mas é principalmente para aquelas que já chegaram ali junto na mesa entenderem que são situações que, independente de qualquer coisa, não tem que ser aceitas. E mais de uma vez eu interrompi a negociação e falei, se isso se repetir, a reunião está encerrada. Então, sim, acontece. E eu acho que você ter em casa eu estou dizendo seja empresa ou a sua própria casa, um bom apoio é fundamental, e você vai encontrar barreiras uma vez que o ambiente ainda não está lá. E a maternidade, como você bem falou, é um momento que é, puxa, o mais mágico, mais transformacional para pais e mães. E eu, quando meu filho tinha 3 anos, eu assumi a presidência de uma categoria na América Latina. E isso exigiria que eu mudasse para o Panamá. Era bom para mim, mas não era bom para o meu marido e para o meu filho, que tinha acabado de entrar na escola num processo de adaptação. Então a companhia, na verdade, me deu muito apoio para que eu pudesse fazer essa posição, eu morando do Panamá, mas viajando muito e passando tempo aqui no Brasil. Sabe que o maior preconceito que eu senti não foi na companhia, foi na sociedade à minha volta, amigos, familiares. Então, aí eu volto a te dizer, você se conhecer, você ter aí a sua fortaleza é muito importante, porque você nunca sabe de onde isso vai vir. O ataque vai vir. Às vezes na empresa você tem o suporte, mas é no seu ambiente social que uma crítica vai aparecer ou no seu ambiente familiar. A maternidade é um momento mágico que nós respeitamos e acreditamos que para aqueles casais que decidem abraçá-la, tornam-se ainda mais especiais. A gente já dá um suporte muito grande até hoje para a mãe, com a licença, trabalho flexível, que eu mesmo adotei um formato de trabalho flexível, tendo assumido uma posição de presidência regional. E essa semana nós estamos lançando um benefício para os pais e casais do mesmo sexo de pagamento de licença de 8 semanas para o parceiro, querendo incentivar que esse parceiro também tenha uma atividade mais protagonista no cuidado dessa criança que chega na família. Porque equidade é
sim dar o apoio para a mulher, sim, é óbvio, ela precisa de mais ajuda, pode estar amamentando, tem a recuperação física, mas é também incluir, dividir e relembrar que o casal é responsável por aquela criança, pela educação e pelo cuidado. Então me dá muito orgulho, nós lançamos isso ontem, na verdade, que a partir de 1º de outubro nós estamos pagando para o parceiro 8 semanas de licença remunerada. Juliana, te entendo perfeitamente. Eu acho que a mãe que trabalha é das que mais sofre preconceito dentro da sociedade. O nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem bem curtinha para as mulheres que estão te assistindo e que te veem como inspiração. Bom, muita honra em ocupar esse lugar, mas saibam que a jornada é constante mesmo para mim. E minha mensagem para vocês é: acreditem em vocês. Todo mundo pode atingir o que sonhar. Precisa de dedicação, precisa de convicção para romper as barreiras e precisa ter um sistema de apoio. Construam, lutem e vamos em frente. Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no CNN Líderes. Boa noite, muito obrigada. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN Inconfundível.